Eu estou muito feliz de poder conversar com vocês sobre um assunto tão relevante que é esse tema. Essa é uma pergunta bastante comum que as pessoas fazem. Por que perdoar? Quando perdoar? Como perdoar? Se você acha que esse assunto também é útil para alguém que você conhece, tome a liberdade, compartilhe o link para que outras pessoas possam assistir esse vídeo. Ele está baseado em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Eu vou ler agora. Vamos ver o que diz lá. É um texto em que Pedro perguntou, diz o texto, Pedro perguntou ao Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, até 7 vezes, disse Pedro. Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Na verdade, essa expressão 70 vezes 7 está dizendo que é uma quantidade infinita. Ele não está querendo dizer aqui um número a ser contabilizado, mas isso até parece difícil mesmo para o ser humano. Aliás, eu até aproveito e lhe faço outra pergunta. Se Deus pede algo assim para um ser humano perdoar sem fim, será que ele mesmo não faria? Claro que faria. Deus não pediria para as pessoas aquilo que ele não é capaz de fazer. Então daqui você já pode imaginar como é o perdão de Deus. É um perdão sem limites. Agora, além disso, ele está dizendo, desenvolva isso, faça isso. Mas como? Humanamente falando, não parece possível. Deixe-me ilustrar. Esse homem, o pai de Ludwig, ele sabia ser cruel. O pai de Ludwig, ele era alcoólatra, ele chegava de madrugada em casa, ele trazia os amigos do bar e ele acordava o filho, era um menino, e ele insistia para que o filho fosse ao piano altas horas da madrugada e tocasse para os seus amigos. E quando o menino errava uma nota, ele batia no menino, batia em sua cabeça. Esse menino, ele sofreu muito bullying, agressão do seu pai, que quando alcoolizado ele se transformava. Depois trazia partituras difíceis, partituras complexas, exigia que o menino se fosse exímio, que não cometesse erros. E quando ele errava, quando estava alcoolizado, batia em sua cabeça. Uma certa ocasião, esse menino, de alguma maneira, deu a volta por cima, porque ele não teve ódio da música. Pelo contrário, ele seguiu se dedicando, ele compôs sinfonias, ele estava num dia fazendo uma apresentação e quando a cantora que estava ali na frente tocou no seu braço, pediu para ele virar-se e olhar a plateia, que estava de pé aplaudindo. E ele não estava ouvindo, porque ele tinha ficado surdo. O seu nome é Ludwig van Beethoven. Ele tinha ficado completamente surdo e há quem diga que foi devido aos maltratos de pancadas que recebeu do seu pai. Mas ele não guardou ódio, ele não deixou que essa amargura impedisse-o de amar a música. E quando ele ficou surdo, ele cerrou os pés do piano, colocava o piano no assoalho para que ele pudesse ficar de joelhos enquanto tocava e sentir a música pela vibração nos seus ossos. Mesmo surdo, fez sinfonias maravilhosas. Mas como dar a volta por cima? Como não deixar que traumas do passado lhe impeçam de realizar tudo aquilo que você é capaz, tudo aquilo que Deus planejou para você? Eu vou lhe dizer, como alguém pode superar traumas emocionais? Como é possível superar por exemplo, uma mulher que sofreu agressão na infância, ainda mais de alguém da família. Como que ela vai poder perdoar essa pessoa? Um homem foi agredido e agora estão lhe pedindo para perdoar? Como? Parece impossível. Para o ser humano parece impossível. E ainda mais que existem argumentos contrários. Eu encontrei num livro uma relação desses argumentos contrários para que não se perdoe. Por exemplo, você não sabe o que ele fez. Você não sabe que ele me maltratou. Mentiram várias vezes para mim. Mentiram a meu respeito.
argumentos contrários ao perdão. Não imagina o inferno que eu vivi. Eles merecem o mesmo sofrimento. Vou fazê-los pagar por isso. Não vou perdoar, nunca. Alguém poderia dizer. A mágoa parece ser tão grandiosa em algumas pessoas e se torna difícil transportar essa montanha. Mas olha, a razão é porque Jesus pediu. Veja o que ele diz em Lucas 6. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Não somente aqui em Lucas 6, mas também em Mateus 6, Jesus deu o mesmo conselho. Porque se vocês perdoarem aqueles que lhe ofenderem, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. É o conselho de Jesus, porque ele sabe que isso é o melhor. Ele sabe que isso é o melhor. Bom, eu preciso definir. Perdoar não significa aprovar o que a pessoa fez. Perdoar não significa fingir que o mal nunca foi feito. Perdoar não significa permitir que pisem em você. Perdoar não significa esquecer a maldade feita, mesmo porque, a menos que tenhamos amnésia ou batamos na cabeça, não tem como esquecer do nada. Perdoar não significa que você deve voltar a ser amigo dessa pessoa. Perdoar não significa que você precisa dizer para outra pessoa que a perdoou, mesmo porque essa pessoa pode ser que nem mais esteja viva ou não esteja mais ao seu alcance. Perdoar é libertar um prisioneiro e então dar-se conta de que o prisioneiro era você mesmo. O perdão é uma decisão interior de recusar-se a viver no passado. Não nega a dor, mas quer romper com esse círculo que lhe prende nas amarguras do passado. Olha, aconteceu às 9 horas. Foi ali, na porta de Damasco. Na saída dessa porta, uma multidão de pessoas. Elas estavam acompanhadas de 3 indivíduos que seriam condenados à pena de morte. Passaram na frente da sepultura de Jeremias, conhecida ali na porta de Damasco, e então foram em direção a uma montanha. E nessa montanha havia mais gente do que o costume, os soldados estavam lá. Eram menos bandidos, segundo eles viram, 3 apenas para serem crucificados. 2 eles sabiam que eram bandidos, mas um estava sereno, calmo. Os 2 estavam xingando, mas esse outro estava silente. E então eles tiveram que olhar aquela multidão maior do que o costume. As pessoas estavam esperando ver o sangue ou estavam ali aguardando para ver aquela cena, a crucifixão. Sabe, quando eu olho para essa cruz, quando eu vejo que as pessoas fizeram isso, colocaram pregos nas mãos de Jesus, imagine um momento em que os pregos são colocados nos pulsos, em locais que têm nervos, muita dor, mas não sangra tanto, não tem órgãos vitais, demora, é uma morte à míngua, um prego colocado nos 2 pés. Depois, o momento em que a cruz é levantada e bate no solo daquele buraco, o impacto, a dor, o pulmão que não consegue respirar, é uma morte à míngua, uma morte desumana, uma morte violenta demais. Quando eu olho essa cena e quando eu vejo o que eles fizeram, colocaram ali um inocente, o Filho de Deus, o Criador,
Tem um momento em que eles querem envergonhar o prisioneiro e ele estava ali nu. Nesse momento, o sol escureceu, diz a Bíblia. A natureza respeitando o Criador. E a criatura, o homem, não reconhecia o seu Criador. Um inocente que havia feito tantos atos de bondade, ensinado caminhos de felicidade, estava ali condenado à morte por orgulho, por ciúmes. Quando eu vejo aquele momento em que puseram a cruz em Jesus, a coroa de espinhos, pregos, ali eu posso dizer, se há um pecado imperdoável, esse é o pecado imperdoável. Matar o Filho de Deus numa cruz desse jeito, isso sim eu poderia dizer que é algo imperdoável. No entanto, o que é que Jesus faz? A primeira coisa que ele faz, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Como isso é possível? Preste atenção na primeira palavra. Jesus não está condenando ninguém, não está lutando por sua inocência. Jesus não está condenando os líderes da igreja. Não está acusando Deus. Não está acusando líderes políticos. Jesus faz uma única coisa. Ele ora. O poder da oração é algo que nós jamais compreenderemos sozinhos. Jesus não pode mais curar pessoas. Suas mãos não estão livres para segurar as crianças no colo, como ele sempre fazia. Ele não tem mais como ensinar os discípulos, porque o seu tempo está indo, o seu sangue está jorrando. E então ele faz somente uma coisa. Ele ora. Sua ligação com o Pai jamais foi quebrada. Mas ele fala o quê? Olha aí. Ele fala: perdoe-lhes. Quando eu olho para essa cena, eu posso dizer a você: ninguém foi longe demais, que não possa ser alcançado pelo Evangelho, não importa o que você fez. A graça vai até você. Se você sente alegria por isso, você pode escrever amém. Isso não é humano. Como perdoar Hitler? Isso é divino. Não importa onde você esteja, o amor de Deus também é por você. Ele lhe estende a mão para lhe alcançar. Sabe, Jesus está dizendo, eles não entendem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Será que eles não sabem colocar prego na mão dos outros dói? Lógico que sim. Mas o que Jesus quer dizer é que eles não perdoam-lhes, porque eles precisam do perdão e não sabem o quanto eles precisam. Jesus está dando um passo à frente. Nessa terra, quando nós reconciliamos com alguém, nós estendemos a mão, a pessoa estende a mão e os dois se cumprimentam, cada um dá um passo. Na salvação não foi assim. Na salvação, Deus deu os 2 passos. Até você e até mim. Nesse momento, quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ele está compreendendo que não havia mais razão não há razão para insistir, para simplesmente ele libera o perdão. Veja, eu sei que muitas vezes nós queremos insistir, muitas vezes nós queremos debater, muitas vezes nós queremos explicar, se ao menos eles tivessem consciência do que fizeram para mim, se ao menos eles enxergassem quantas noites eu fiquei sem dormir, se eles enxergassem os fatos, se realmente eles entendessem o que eu passei, então eu perdoaria. Mas eu vou lhe dizer, isso é uma armadilha. Eles não sabem. Se eles enxergassem, eles não enxergam.
Ah, se eles vissem o que mal eles me fizeram, eles não veem. Eu sou favorável do diálogo, eu sou favorável a buscar um psicólogo, eu sou favorável a desabafar, eu entendo isso, faz parte. Mas continuar conversando para tentar convencer os outros, isso não vai resolver. Eu quero que o outro entenda como errou e entenda que eu estou certo. Mas enquanto você insistir em estar certo, nunca será liberto, nunca será curado. Sabe, quem era aquele Liz? Eu disse que quando Jesus falou Pai, ele estava orando. Quando ele falou perdoa, ele estava dando os 2 passos. Mas ele diz, perdoa eles, perdoa-lhes. Quem são esses lhes? Será que são os soldados? Será que são os líderes religiosos? Sim, eles erraram bastante. Será que são o povo que gritou crucificam? Será que é Anás? Será que ele está falando de Caifás, que articulou tudo, liderou tudo? De quem ele está falando? Quem são esses lhes? Eu vou dizer, a culpa é de sobra para toda a humanidade, inclusive você. Aqui, Jesus estava orando por você. Aqui, Jesus estava falando de mim e de você. Ah, não, aí não. Talvez Jesus falar de mim, eu não crucificaria ninguém, você possa responder. Crucificaria sim. Não, desculpa, você passou dos limites. Está me ofendendo. Sim, você estivesse lá, você gritaria, crucificam. Não. Acho que eu vou cortar esse vídeo agora, porque você passou dos limites, não tá me ofendendo. Olha, eu vou ser bem claro, se você estivesse lá, você teria segurado os pregos para que Jesus fosse crucificado. Se você estivesse lá, você gritaria para ele ser crucificado. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu e os pregos foram postos nas mãos dele, foi por causa dos seus pecados. Você não é tão bom quanto parece. E eu não sou tão bom quanto pareço. Foi porque eu pequei que Jesus morreu na cruz. E cada vez que eu pequei, foram os meus pecados que o puseram na cruz. Eu estava lá naquelas marteladas. Nós não somos diferentes, somos aqueles mesmos que condenaram Jesus. Somos a humanidade. Desculpa, nós somos seres humanos. E é de nós que Deus está tratando ali na Bíblia. O que nos impede de perdoar muitas vezes é a falta de visão. Enquanto achar que é melhor do que os outros, você não está pronto para ser salvo. Sabe, você lembra do filho pródigo? Eram 2 filhos, um ficou em casa, o outro pegou o dinheiro do pai, saiu para gastar, e quando ele volta, o pai o recebe, o pai o perdoa, e o filho mais velho diz, pai, que isso? Está perdoando por quê? Está gastando com ele por quê? Gasta comigo, eu sou direitinho, eu sou certinho, fiz tudo correto. O filho mais velho olha o irmão de cima para baixo. Muitas vezes nós agimos assim. Nós dizemos, eu tenho a verdade. Aquele ali, ele é do mundo. Aquele ali, ele está errado, não conhece. E o irmão mais velho é um péssimo evangelista. Porque ele olha as pessoas de cima para baixo. Enquanto achamos que somos melhores que os outros, nós não temos desejo de perdoar. Mas quando nós entendemos que somos falhos e pecadores e que recebemos o perdão de Deus, então podemos passar o perdão a outra pessoa. Perdoar não é uma coisa humana. Olha, eu quero ir para a conclusão agora. Eu conheci 2 irmãos que eles estavam há muito tempo sem se falar e infelizmente aconteceu um acidente com um deles na Castelo Branco.
e capotou ali e o carro várias vezes. E ele ficou muito mal, em coma, foi levado ao hospital. E como era um hospital que eu conhecia, era pastor ali de conhecido dele, então me chamaram para ir lá intermediar, porque também o convênio parecia que estava em atraso, o hospital não queria atender no particular. Mas 10 dias ele ficou em coma. E a cabeça inchou muito. Então eu procurei um irmão, e era a única família que ele tinha, um irmão. O único que tinha contato. E aí, quando eu fui falar com esse irmão, o irmão disse, olha, faz 16 anos que eu não converso com ele. Houve uma briga por conta de assuntos de negócio, da empresa, e ele disse, eu não converso com ele há muitos anos, como é que eu vou lá? Eu disse, indo, vem comigo, vamos lá. E foi tão interessante, porque quando ele chegou, que embora estava indo de mal a pior a saúde daquele homem, quando ele chegou e começou a falar com ele ali na UTI, ele começou a melhorar. E eu estava no momento da cena, quando ele acorda, olha para o irmão e diz, você aqui? E o irmão disse, que bom que você melhorou. Eu quero lhe pedir perdão. E eles reataram. Precisou um acidente de carro. Às vezes precisamos de um impacto para entender o que é o perdão. E a cruz é o maior impacto que pode acontecer na sua vida. Sentir-se perdoado e depois perdoar quem lhe ofendeu. Pastor Ruimar de Paiva, um colega nosso, ele me ajudou muito. Em 2013 ele foi para a ilha de Palau e um homem fumou melanfetamina, que é uma droga que congela as emoções, e esse homem entrou na casa dele, um bandido, entrou na casa dele com um taco de beisebol à noite, estavam dormindo e o filho acordou, entrou pelo quarto, o filho, eu vou trocar algumas palavras, o menino gritou e esse bandido machucou aquele seu filhinho. E depois, andando pela casa, o pastor veio pelo corredor, viu o que está acontecendo, feriu o pastor e feriu também a esposa do pastor e também feriu a filha da pré-adolescente. Foi horrível. Ele queria tanto ser missionário. Ele estava fazendo o melhor dele ali naquele local, evangelizando, falando da misericórdia de Deus para as pessoas. Mas a mãe do pastor Ruimar foi lá para fazer o sepultamento do netinho, da nora e também do filho. E ela resolveu visitar a mãe do bandido. E ambas foram até a cadeia. E a mãe do pastor Ruimar, a irmã Ruth, ela disse para o moço, olha, seu nome é Justin, que vem da raiz justiça. Somente Deus pode te fazer justo. Ela disse algo mais. Ela disse, eu te perdoo o que você fez com meu filho. Eu te perdoo o que você fez com a minha nora. E eu te perdoo o que você fez com meu neto. E eu te perdoo o que mais você fez com a minha netinha. Quando ela disse isso, impressionou muitas pessoas. Até o presidente da República se manifestou. Como é possível alguém dar a volta por cima e perdoar? Eu vou lhe dizer, isso não é humano. Humano é as pessoas pedirem justiça, vingança. Perdoar é algo divino. Somente Deus pode te ajudar a perdoar quem te ofendeu. É só Ele que entende disso. E eu quero agora lhe fazer um apelo. Você quer pedir a ajuda de Deus? Porque é Ele que entende, perdoar não é humano. Você quer pedir a ajuda de Deus para que você possa livrar-se de um peso e perdoar quem lhe ofendeu? Às vezes até alguém que convive com você. Você quer libertar-se do passado e pedir a ajuda de Deus para que Ele segure nas suas mãos e te sustente, para que você dê a volta por cima, para que você se liberte dessa dor e possa viver a plenitude da vida que Deus tem para você na eternidade toda? É seu desejo? Se quiser se manifestar e se for confortável, escreva aí, sim, Deus me ajuda a perdoar. Eu vou orar.
Querido Deus, quero lhe pedir que abençoe essa pessoa que está me ouvindo, para que nada do passado lhe perturbe. Que todos os traumas, todas as angústias, todas as dores do passado sejam apagadas de sua mente, de certa forma, não tragam mais pressão sobre o seu dia a dia, e que esta pessoa que está me ouvindo, Senhor, possa levantar-se. Talvez alguém esteja doente por conta da mágoa, que essa pessoa possa ser curada totalmente, psicologicamente, fisicamente. Querido Deus, dá a libertação para que possa seguir a vida e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor planejou. Eu lhe peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.